Bom dia, militares. Não tem coisa mais desgastante e desconfortável do que viver crise familiar. Quando você está em crise em casa, que você tem problemas em casa, às vezes a sua casa se torna o último lugar que você quer ir, quer chegar. Porque você às vezes sabe que o clima está pesado, que a situação está pesada, que a atmosfera incomoda, se torna algo inquietante, desgastante. E geralmente essas crises familiares, essas lutas que as pessoas têm em casa, é alguma coisa tão desgastante, tão desconfortável, que às vezes as pessoas chegam à conclusão que não dá mais para viver debaixo do mesmo teto. E é lamentável quando isso acontece. Mas eu acredito que para toda crise você tem um antídoto para poder mudar a realidade das coisas. E a primeira coisa que é importante é a pessoa quebrar o orgulho, porque às vezes tem muitas situações que perduram por causa do orgulho das pessoas. Existem pessoas que são tão difíceis de se dobrarem, parece assim que engoliram um cabo de vassoura, eles não se dobram nunca, sempre têm razão, nunca estão errados. E isso aí é alguma coisa que alimenta demais as crises familiares, as crises de relacionamentos. Uma das coisas que atrapalha muito é o orgulho, porque ninguém se dobra, ninguém cede e o clima continua ruim. E eu acho que o pior de tudo é viver num clima desgastante, de confusão, de contenda, de desentendimento, de agressões verbais, às vezes físicas. Deus não quer isso para a sua vida, não quer isso para a sua casa, não quer isso para a sua família. E o primeiro princípio é ter sabedoria para poder simplesmente administrar os conflitos da vida, ter humildade, saber recuar, saber ceder, saber reconhecer que errou. E essas coisas, elas são importantes para que se quebre a resistência que alimenta exatamente os conflitos conjugais, as brigas familiares, as coisas que nunca causam bem, que hoje comprovadamente causam inúmeras sequelas no corpo, na alma, e que adoece as pessoas. Você está me entendendo? Eu quero nesta manhã conversar com vocês e falar sobre uma passagem da Bíblia que está escrito no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, do versículo 6. Ele falando de uma crise que estava acontecendo em Israel. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, do versículo 6 do livro de Miqueias. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não tem coisa pior quando os seus inimigos estão dentro da sua própria casa. Não tem como ter paz, não tem como ser feliz quando os inimigos estão dentro da própria casa. O profeta Miqueias, ele estava desesperado, porque ele sabia, por exemplo, que o mau comportamento que havia no meio do seu povo estava abrindo precedentes para que a cidade fosse dominada pelos inimigos, porque Deus estava, claro, insatisfeito com tudo aquilo e estava retirando a sua proteção. E quando Deus retira a sua proteção de alguém ou de uma nação, esse alguém ou essa nação fica completamente vulnerável, porque o poder de Deus é a garantia nossa de que o mal não vai prevalecer em forma alguma. E conta a história que o rei da Síria, o Sargon II, ele estava ameaçando tomar aquele lugar, e Miqueias estava vendo a fragilidade que havia em toda a região de Samaria, em todo o reino do norte, e tudo aquilo estava preocupando demais ele. E as pessoas, em vez de se recomporem para tentarem ter paz e, consequentemente, dar paz para a nação, porque essa paz começa dentro das casas, começa dentro das famílias, porque quando não há paz em uma família, que não há harmonia, as pessoas também não têm preocupação ou tempo para buscar Deus e buscar a serenidade de uma família através da bênção de Deus. Enfim, desestrutura tudo, e ele percebeu isso. E ele começou a pregar insistentemente, o Miqueias, tentando alertar todo mundo que era preciso haver uma estrutura, era preciso as pessoas se voltarem para Deus para poder mudar toda aquela situação de crise em que a nação estava vivendo. E ele começou então a ser um pregador insistente, o Miqueias. Ele viveu mais ou menos há 724 anos antes de Jesus. Essa história tem mais de 2.700 anos. Miqueias era um profeta contemporâneo ao profeta Isaías.
Só que ele pregava para outro lado, pregava para as pessoas mais pobres. Usaías era um homem de corte, um homem que ia nas pessoas mais proeminentes também, mas era um grande profeta e foi um grande profeta. E o Miqueias então estava desesperado tentando convencer todo mundo a mudarem as suas posturas, a mudarem as suas atitudes. E tudo que ele falava não mudou nada, as coisas continuavam do mesmo jeito. Ele quase que surtou, entrou em desespero, que passou a andar nu e descalço, andava despido, porque estava surtado por conta da preocupação com pessoas, por conta da preocupação com a nação, por conta da preocupação que havia com o próprio país, da ameaça que havia da Síria de domínio sobre aquele lugar. E ele pregava, e ele começou então a comentar sobre os problemas, como eles nasciam, que estavam praticamente nascendo dentro das casas, no meio das famílias, porque ninguém se entendia, ninguém conseguia se entender, ninguém conseguia compreender, e isso estava abrindo precedentes para uma destruição completa sobre aquele povo, sobre aquelas nações e sobre as famílias que viviam naquele lugar. E vejam vocês que às vezes a gente para um pouco para pensar e analisar, e pensamos como as famílias ficam fragilizadas por conta de contenda, por conta de briga, por conta de confusão dentro de casa. Existem pessoas que já entram em casa transformadas, existem pessoas que parece que tem alguma coisa maligna, que ele só se torna violento e agressivo quando está dentro de casa. Talvez a senhora esteja me ouvindo, a senhora que é mãe, e esteja escutado que as pessoas falam coisas maravilhosas do seu filho lá fora. As pessoas, amigos de trabalho, oh, seu filho é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo fala bem desse filho. Só que você desconhece esse filho, porque quando ele entra em casa, que passa da porta para dentro, ele se transforma, torna-se uma pessoa grossa, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa que maltrata pai, que maltrata mãe, e às vezes essas situações se repetem com maridos também, com pessoas da família que são tão boas, tão maravilhosas para as pessoas de fora, mas quando entram em casa mudam completamente e tomam atitudes que você desconhece e não consegue associar a pessoa que as pessoas falam bem lá fora da pessoa que você tem em casa, pela violência, pela agressividade, pela intolerância e pela forma como trata mal todo mundo. Diante dessas situações de crises que às vezes as pessoas têm dentro do seu lar, dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família, que gera uma destruição sem precedentes, é preciso orar, é preciso buscar de Deus soluções para esses problemas e pedir sabedoria para Deus para poder administrar esses conflitos. Por quê? Porque se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, você precisa de paz dentro da sua própria casa. Clame a Deus e peça a Deus que venha operar tudo isso no meio da sua família e saia dessas crises, dessas lutas, dessas pressões, desse ambiente pesado. Destrua com tudo isso dentro da sua casa através da oração, conversando muito com as pessoas e também sendo tolerante, sendo flexível, sabendo que é preciso que Deus esteja agindo aí e que Deus precisa de um ambiente de paz para poder estar trabalhando na vida de todos. Portanto, pense nisso e que Deus possa abençoar teu lar, abençoar tua casa, abençoar tua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor desse lar, eu oro em favor dessa casa, onde a minha voz está chegando agora, e peço que a tua bênção envolva esse lar, Deus, essa família. Repreende toda briga, toda contenda, toda desunião, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que tem atingido esse lar, que tem atingido essa casa ou essa família. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Que saia toda briga, toda contenda, todo ciúme, toda agressão, toda violência, toda agressividade verbal, ou quem sabe até mesmo física, que saia desse lar, saia dessa casa, saia do meio dessa família, em nome de Jesus, assim seja. Amém, amém. Fica com Deus.